O Ministério da Saúde concluiu que 510 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, aplicadas até março deste ano, foram responsáveis por apenas 50 óbitos, ou seja, uma morte a cada 10 milhões de doses. O boletim do Ministério da Saúde, em análise feita em conjunto com o Comitê Interinstitucional de Farmacovigilância de Vacinas e outros imunobiológicos, também detalha as mortes por cada imunizante. Dos 50 óbitos, 28 foram de pessoas que tomaram AstraZeneca, 17 tomaram Coronavac, 4 tomaram Janssen e 1 tomou Pfizer. A investigação analisou as 4.458 notificações de pessoas que tiveram um evento adverso com desfecho óbito e concluiu que apenas 50 tiveram relação causal consistente com a vacinação. Os demais óbitos foram classificados como reações coincidentes ou sem informações para ligar à vacinação. Além disso, a investigação concluiu que todas as mortes por conta da vacina foram de adultos e não há registro de mortes entre crianças e adolescentes. Uma possibilidade também apontada pelo Ministério da Saúde foi que, como a vacinação contra a Covid ocorreu durante elevada incidência de casos, as pessoas podem ter se imunizado quando estavam doentes e, então, ligaram sintomas da doença à vacina. A Covid-19 causou 37,5 milhões de casos e 703 mil mortes no Brasil, o que significa 190 mil mortes a cada 10 milhões de casos. Depois de uma frustrada rebelião do grupo Wagner, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez agradecimentos ao exército por impedir uma guerra civil. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, homenageou nesta terça-feira o exército do país, que ele afirmou que impediu uma guerra civil durante a rebelião do grupo paramilitar Wagner, que foi perdoado, mas recebeu a ordem de entregar as armas pesadas. Ainda é preciso aguardar para compreender as consequências do motim dos combatentes do grupo Wagner. Mas o Kremlin rebateu nesta terça-feira a análise de que Putin saiu enfraquecido da crise, a mais grave já registrada em 2 décadas do poder. Vocês defenderam a ordem constitucional, a vida, a segurança e a liberdade dos nossos cidadãos. Salvaram nossa pátria da turbulência. De fato, pararam uma guerra civil. Algumas horas antes, o Ministério da Defesa da Rússia, muito criticado pelo grupo Wagner, anunciou preparativos para transferir ao exército os equipamentos militares pesados, da milícia para as unidades ativas das Forças Armadas. A medida parece ter o objetivo de neutralizar o grupo Wagner, cujo fundador e líder não aparece em público desde o fim da rebelião, frustrada na noite de sábado. Em uma propriedade no oeste da França, uma criação de coelhos funciona de um jeito bem diferente do modo tradicional. Com mais espaço e zelo pelo bem-estar animal, as gaiolas apertadas foram abolidas. O objetivo dos criadores é fazer com que os animais se sintam bem para se desenvolverem melhor e sem sofrimento. Um novo método de criação para melhorar o bem-estar animal e, consequentemente, trazer melhores resultados para os produtores. Em Maine-et-Loire, no oeste da França, centenas de coelhos brincam em cercados especialmente projetados, enquanto outros aproveitam uma boa soneca. Por aqui, as tradicionais gaiolas apertadas viraram coisa do passado. A gaiola é um pouco mais alta que as gaiolas convencionais, com um mezanino para cada coelho, para que o animal possa ficar de pé e também subir um pouco para ter mais sossego quando houver filhotes mais velhos por perto. É para o meu bem-estar e dos animais, para que se sintam melhor e para que produzam um pouco melhor também. Recém-desmamados, são mais de 7.800 coelhos de pelo branco que se divertem nos espaços enquanto correm ou se levantam para roer um pedaço de comida. Toda essa agitação seria impossível se estivessem nas tradicionais gaiolas de arame de 30 centímetros de altura, destino de mais de 90% dos coelhos de criação no mundo.
Além da busca pelo pioneirismo no processo de criação mais amigável e respeitoso com o animal, a iniciativa também tenta se antecipar às possíveis mudanças na legislação europeia. O objetivo é realmente antecipar as mudanças na legislação europeia, que vai proibir a criação de animais em gaiolas no futuro. Portanto, podemos continuar a promover a carne de coelho, continuar a criar coelhos e também recrutar novos consumidores dizendo você tem um animal que durante o processo de criação teve a melhor vida possível e também recrutar amanhã novos criadores com novos conceitos. No centro de criação, os coelhos têm um espaço 80% maior do que no sistema convencional. O local é revestido com grades de plástico em vez de grades de metal, para melhorar o conforto. O espaço acima dos animais é bem maior também. Cada unidade também possui um compartimento que tenta reproduzir uma toca na natureza. Muito mais conforto, aconchego e respeito ao animal que felizes possam se desenvolver melhor. O Tribunal Superior Eleitoral retomou agora há pouco o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A sessão deve começar com a leitura do voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. Vamos agora ao vivo a Brasília com imagens da sessão. A leitura do ministro deve durar cerca de 4 horas. Bolsonaro é alvo de um processo em que o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, o acusa de abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação após uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. Segundo o PDT, o então presidente fez ataques às urnas eletrônicas utilizadas nas eleições naquele evento no Alvorada. O candidato a vice-presidente na chapa e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Walter Braga Neto, também responde à ação. Antes de tratar do mérito, Benedito Gonçalves deve lidar com questões preliminares, como a permanência da chamada minuta do golpe no processo. A ordem de manifestações dos ministros será a seguinte: depois do relator, votam Raul Araújo, Floriano de Azevedo, Marques André, Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, presidente da Corte. Na possibilidade de algum dos ministros pedir vista, o julgamento poderia ser adiado em até 30 dias. E a seguir, Taça das Favelas 2023. Mais de 600 mil pessoas participam do maior campeonato de futebol entre favelas no mundo. E até que, enfim, Vasco volta a vencer após 10 jogos. O RB Notícias volta daqui a pouquinho, aliás. Brasil News da Rede Brasil. Voltamos já.